Já, professora Santana Castilho, há 2/3 professores a mais. Nós já falamos nisso, portanto, eu até agradecia que fosse breve, porque uma coisa são os dados, que eu também verifiquei na OCDE e no Eurostat, outra coisa são os trabalhos, não é? Claro. Ou a colocação dos professores. Uma coisa é o rácio, não é? O número, 8 alunos, 1 professor, por professor, portanto, aqui isto era 2/3 realmente de professores a mais, e o trabalho dos professores. E depois, os tais 4 a 5 mil euros, que eu acho fascinantes. Era bom fazer assim. Sim, eu também mesmo acho. Mesmo para os diretores dos agrupamentos. Exatamente. Muito brevemente, deixe-me só responder a este senhor Roberto Amorim. Alberto, peço Afinal desculpa. era Alberto, sim. E não só a ele, mas à opinião que, infelizmente, ainda está na cabeça de alguns portugueses. Este senhor, tem todo o gosto em, se ele aceitar, ele que tome nota do meu telefone, 91 95 32 151. E eu convido as pensas minhas para, durante 2 ou 3 dias, me acompanhar para ver a vida de um professor. E para ele ver se realmente foi justo quando disse que os professores têm muitas férias e trabalham pouco. Os professores hoje têm, mas é um exercício que este senhor Alberto Amorim pode fazer. Pode ver, por exemplo, se ele tem filhos ou filhos de algum amigo, quanto tempo demora a haver um teste dos mais simples. Bem visto, exatamente. Eu digo-lhe que os professores têm hoje uma média de 250 alunos. Portanto, ele que veja isso, quanto tempo demora a haver um teste. Eu posso levar às escolas. Arranjarei maneira de ele verificar o trabalho dos professores. Ele deve saber que os professores hoje têm as férias que tem qualquer funcionário. Nem isso muitas vezes têm. Portanto, esta ideia resulta de uma política do governo de pôr privados contra o público, velhos contra os novos e dar resultados deste. Sobre isto, eu não direi muito mais. Dir-lhe-ei que um professor com 20 anos de serviço tem, em média, um salário de 1.200 euros. Depois com os respectivos descontos, não é? Sim. E que realmente temos nesta altura, como eu já aqui referi, cerca de 60 mil professores que não têm emprego. Sobre também o excesso de professores já falamos, porque antigamente os professores só davam aulas, e já chegava. Hoje em dia têm tarefas administrativas, têm tarefas pedagógicas acrescidas àquele trabalho que não se vê, e eu também já dei aulas, e estamos a falar também de professores universitários, que é preciso também, e convém não esquecer que essa tabela é igual, quase igual. Só no Ministério, só nos serviços administrativos do Ministério, não há muito tempo cifravam-se por aí em 1.400 professores, não é? Exatamente, e é preciso preparar as aulas. Claro, obviamente. E geralmente faz-se em casa. Mas a questão do ter os professores a mais, se nós formos ver, de facto, isso não se verifica só nos professores, verifica-se em todo o funcionalismo público. Exato. Se nós formos ver o rácio dos funcionários públicos comparados, indexados com o número de habitantes, se formos ver o peso dos funcionários públicos comparados com os outros países, nós temos rácios abaixo da média dos países europeus. Portanto, isto é uma falácia dizer isto. Por outro lado, se efetivamente quisermos diminuir para metade o número de professores, é só cortar o currículo das escolas para metade. Agora, os filhos e os netos deste senhor não podem ter licenciaturas não vão ter melhor. Portugal comprometeu-se na Europa até 2020 a ter 40% de portugueses com formação superior. Bom, não vamos cumprir. Portugal comprometeu-se a ter os rácios médios da Europa relativamente ao ensino secundário. Já referi aqui, quer dizer, temos estes números bárbaros de portugueses que não concluem o ensino secundário. Portanto, se o país de facto quer regredir aos tempos do Estado Novo e contentar-se com o saber ler e escrever, que parece, aliás, que são os desígnios do atual ministro, disse-o, não disse assim, mas disse próximo disto, à revista Veja, atualmente, se nós quisermos, de facto, assistir impávidos a uma tentativa de privatizar a escola pública, pois é ir por aqui. Já agora, deixe-me esclarecer os seus ouvintes, tenho todo o respeito por todos os partidos políticos. Quando este senhor me disse que eu era da seita dos sindicalistas, devo esclarecê-lo, nunca na vida fui sindicalizado, não sou, nunca tive nem tenho filiação partidária. Agora tenho, naturalmente, a minha
o meu pensamento político, como qualquer pessoa cidadã deve ter. Isso tenho. Eu vou chamar, eu tenho tantas perguntas para lhe fazer, professor, que fico preocupadíssima. Bom, eu por mim tomo todo o tempo. Eu adoraria falar com o professor Santana Castilho. O que é verdade é que a imagem que há dos professores, e eu vou também aproveitar, porque falou da entrevista de Nuno Crato, do Ministro da Educação, à revista Veja, em que dizia que o ideal, o modelo ideal seriam as escolas escolherem os próprios professores ou demitirem os professores. É um bom modelo? É o modelo de um ignorante, de quem não sabe nada sobre a história da contratação dos professores, nem sobre as políticas que foram seguidas anteriormente. Um ministro, quando chega ao Ministério, não é o dono do país, nem o dono do Ministério. Neste país houve políticas anteriores que promoveram a formação de professores. Cada professor custou ao Estado português 32 mil euros, em média, só de custos diretos. Temos 60 mil, nesta altura, no desemprego. E temos o país que tem os maiores atrasos em todos os indicadores. Sim. Portanto, o problema é sabermos o que é que queremos fazer ao país. E se, de facto, quisermos que o país se desenvolva, isto é impossível fazer sem fazer crescer a formação dos portugueses. Quando o Ministro fala disso, o Ministro está a ignorar que com a sucessiva mudança de leis, aquilo que temos hoje é uma manta de retalhos com injustiças acumuladas sobre injustiças, em que pessoas com 20 e 30 anos de trabalho estão no desemprego, foram ultrapassadas por pessoas mais recentes, onde aquilo com que se conta hoje, amanhã é derrogado. Aliás, esse é o problema fundamental, é a falta de credibilidade naquilo que o Estado diz. Não há uma lógica, de acordo com o professor, não há lógica, portanto, não há nem sequer continuidade há. Não, e depois todos nós que estamos no sistema conhecemos a autonomia das escolas e estas políticas completamente neoliberais são muito interessantes do ponto de vista teórico. Mas se isto depois acontecesse na prática, então teríamos um caos total no país. Portanto, isto é de uma pessoa que não sabe do que é que está a falar. Seria um desastre total. Aquilo que precisávamos era, de facto, uma coisa completamente inversa, que era um concurso que limpasse o sistema de todas as injustiças, que se fizesse de uma vez por todas e depois regras claras que se mantivessem ao longo dos tempos. Não teríamos este desperdício que temos atualmente. E as mudanças contínuas a que se assiste, quer no sistema de ensino, quer nas regras para ensinar. Sim, em outras áreas. Estamos a falar de educação. Deixe-me dizer, ainda há pouco eu ouvi na peça o secretário de Estado dizer que está à espera da fixação dos serviços mínimos. Bom, ele dá como assumido uma coisa que está a ser decidida no colégio. Sim, no Conselho de Ministros. Não é no Conselho de Ministros, naquele comitê, não sei qual é a designação, que vai decidir se há... Bom, a decisão que pode vir de lá é de não haver serviços mínimos. Aliás, a imprudência com que esta gente fala é total. O Ministro disse aqui, no programa, que havia jurisprudência fixada sobre serviços mínimos, que não há coisa nenhuma. Houve decisões de 2 tribunais, há uns anos, que não fizeram jurisprudência. Há leis que se mudaram agora. E, portanto, nesta altura está-se à espera de uma decisão de um colégio arbitral, que tem 3 elementos, ao que sei, um indicado pelo governo, outro pelos sindicatos e um terceiro membro que é magistrado, e daí podem sair serviços mínimos ou não. Se saírem serviços mínimos, e se os professores não os cumprirem, espero bem que não os cumpram, o que é que pode acontecer? Nada de grave para os professores. Pode acontecer uma requisição civil, depois de se constatado. Aí sim os professores têm que obedecer. Agora, os exames não se vão fazer se os professores forem firmes. E, portanto, se estou a defender este direito à greve dos professores, se o Sr. Presidente da República não entende e ele quiser que eu dei o meu modesto contributo para que ele passe a entender, eu estou livre. E aqui lhe deixo o repto. E de caminho também posso explicar ao Dr. Marcos Mendes, ao próprio Dr. Paulo Portas... Doutora Manuela Ferreira Leite. Também... bom, e até posso recordar que o Sr. Presidente da República, não há muito tempo, tinha uma opinião diferente. No tempo de Sócrates, achava que os portugueses se deviam de manifestar e deviam de reagir. Hoje, quando a governação... Eu não imaginava ter que dizer isto. Eu, que fui tão opositor às políticas do tempo de Sócrates para a educação, eu não imaginava dizer isto, mas a justiça manda que diga. Hoje, quando as políticas são piores ainda
e era inimaginável que fossem do que foram no tempo de Sócrates, quem fica surpreendido sou eu quando vejo esta defesa. A única pessoa que não me surpreende é a doutora Manuela Ferreira Leite, Sim. porque em tempos ela até defendeu a suspensão da democracia. Sr. Professor, e me interrompo um pouco, porque por esta altura a UGT, com Carlos Silva, entrega o pré-aviso de greve.